32220001 é o telefone que você pode encaminhar perguntas, porque o Farlandes Guimarães está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM. Daqui a pouquinho ele vai responder todas as orientações, vai trazer todas as orientações, responder todas as perguntas dos ouvintes, telespectadores, nossos seguidores das redes sociais. Então dá tempo, viu? O WhatsApp tá liberado para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar perguntas. Vou cumprimentar aqui o Farlandes. Bom dia, Farlandes, prazer recebê-lo. Bom dia, Flaviano, bom dia, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Um prazer recebê-lo novamente para a gente trazer dicas e orientações importantes aqui para os ouvintes, né? Pode encaminhar aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 32220001. Antes da gente começar a responder a população, a gente sempre traz aqui uma dica importante. E hoje a dica é extremamente importante, viu? Porque vamos falar sobre golpe, né? Algo muito comum no dia a dia da população e que nem a situação aí da Previdência, por exemplo, está livre disso, né? Não tá. E para quem está nos assistindo, está nos ouvindo nessa manhã, Flaviano, essa informação ela é muito importante. Pessoal, duvidem de algo que chega fácil para você, dinheiro fácil, oportunidade fácil, questione, porque o número de fraudes, de golpes envolvendo aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social tem aumentado muito. Eu tenho observado isso no escritório. O número de pessoas que chegam e falam, eu não fiz esse empréstimo, está descontando esse valor. Aí eu transferi um valor com uma promessa aqui de que iria receber um reajuste do benefício previdenciário. Então, hoje o que eu quero falar? Questione, se você recebeu uma oportunidade dessa, questione, converse com o filho, vá apurar todas essas informações, porque cada dia que passa, a sofisticação de que esses criminosos atuam, a forma como eles atuam, ela surpreende até nós, advogados. Na semana passada, no nosso escritório, a gente passou por uma situação muito complicada, porque bandidos acessaram os processos judiciais os nossos processos, porque os processos, em regra, são públicos. Acessaram as informações do processo, pegaram os meus dados, que constam na procuração, os dados do meu sócio, os dados do meu escritório, os dados dos meus clientes. Criaram um WhatsApp, Flaviano, com DDD 37, pegaram a minha foto do WhatsApp, mandaram uma mensagem para o cliente, como se fosse eu, informando que o processo já tinha concluído e que o dinheiro já estava disponível, mas precisaria pagar uma taxa, fazer uma transferência para que liberasse esses valores. E fizeram isso justamente na sexta-feira, a partir do meio-dia, para que fim de semana o aposentado também tenha a possibilidade de fazer isso e não vai ter contato comigo, o nosso escritório vai estar fechado. Então você imagina a situação que a gente passou, as pessoas entrando em contato. Farlandes, que bom que deu certo o nosso processo. Eu e o André, a gente tem que fazer um movimento, entrar em contato com os clientes. Gente, isso é fraude, isso é golpe. Estão se passando pelo nosso escritório, por mim, pelo André, informando que o processo foi concluído. Então, até os escritórios são vítimas também desses golpes, dessas fraudes. Então, quero falar para o aposentado hoje, o beneficiário que nos assiste, nos ouve, tenha muito cuidado. Não responda SMS, não responda o WhatsApp de pessoa que você não conhece, porque pode clonar seu telefone e você ter aí sérios prejuízos, porque depois para resolver isso na justiça vai levar algum tempo e trocar de CPF, é um desgaste enorme. Então, a tecnologia veio, a gente estava falando aqui agora há pouco, né, Flaviana, antes de entrar no ar, a tecnologia veio, mas também ela facilita a atuação dos golpistas, dos estelionatários. Então, quero deixar essa dica aqui hoje. Tenham muito cuidado para passar algum tipo de informação pela internet, porque hoje em dia a atuação desses golpistas, ela tem se sofisticado e acompanhando também a tecnologia, né? Então, acho que o aposentado tem que ter muito cuidado. Não desconfie sempre. Com certeza, os golpistas estão cada vez mais profissionais, né? E eles mexem com aquilo que eles sabem que irá facilitar, né, o acesso ao que eles querem, né? Que é o recurso, né? Que é o dinheiro, né? Nesse caso, por exemplo, com a expectativa de quem está esperando o benefício, né? E aí utiliza de forma indevida o nome do escritório, o nome dos profissionais para poder ludibriar as pessoas. O alerta, gente, principal é o seguinte: em qualquer situação, desconfie daquele pedido de um dinheiro adiantado, de um depósito, de um pagamento, né?
qualquer solicitação nesse sentido, você tem que desconfiar. Aí você tem que ir direto naquele profissional da sua confiança, ou naquela pessoa que você confia, ou na própria polícia. Faz a consulta primeiro. Tá certo isso aqui? É isso mesmo que eu tenho que pagar? Eu tenho que fazer esse pagamento? Como que funciona? Principalmente pedido via SMS, via WhatsApp ou ligação, né? Que você não está vendo com a pessoa que você está conversando. Então desconfie, gente. Qualquer pagamento. Hoje ninguém é obrigado a pagar nada adiantado, né? Exatamente. E aqui, Flaviano, eu quero fazer uma menção, um trabalho importante da advocacia brasileira. Porque a gente não teríamos justiça sem um trabalho da advocacia. Porque o advogado é indispensável à administração da justiça, assim como o juiz, como o promotor. E nesse papel tão importante que está lá na nossa Constituição Federal, nesse momento também de orientação, o advogado ele é muito importante para a cidadania. A pessoa tem uma dúvida relacionada à Previdência Social, procura o advogado da sua confiança, senta com ele, conversa. Olha, eu estou nessa situação, recebi essa proposta aqui. Você consegue fazer a verificação dessas informações? Se eu me enquadro nessa situação, nada vai se resolver de um dia para o outro, né? Então, essa proposta que chega, geralmente, fala, tem que fazer esse depósito até o fim da tarde, desconfie, isso é golpe. Procure o advogado da sua confiança, converse com ele, cheque essas informações, para a partir daí, se for o caso, entrar administrativamente com pedido, se você tiver direito, ou judicialmente. Isso eu não poderia deixar de falar aqui, porque a advocacia desenvolve um papel muito sério na sociedade, importantíssimo, e os meus colegas advogados que estão nesse momento assistindo, trabalham muito, sabe, Flaviano, para levar realmente justiça para toda a cidade, toda a população aí que necessita do serviço jurídico. Atenção, gente, é a palavra principal que todo mundo precisa ter, principalmente por essas ferramentas, né, que hoje facilitam o acesso à informação, principalmente. Então, atenção é a orientação que o programa traz para você. E o Farlantes está aqui para responder às dúvidas dos nossos ouvintes, né? O nosso WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001. É o contato que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa trazer esclarecimento para você. Vamos começar a responder os ouvintes? Vamos lá, a gente já tem aqui algumas perguntas, né? Eu tenho aqui a dúvida. Tem o nome, Ian? Tem sim, é o Cristiano. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela participação. Ele está dizendo o seguinte, que está afastado da empresa desde junho, né? Ele estava de férias. Parece que depois ele acabou adoecendo. Até agora, né, a Previdência não marcou a perícia, né? E a empresa tem que pagar ele até a Previdência começar a pagar? Como que funciona? Olha só, importante, Cristiano, obrigado pelo envio da pergunta. Essa situação envolvendo a parte por incapacidade do INSS, ela tem se agravado bastante em razão do número baixo de peritos, né? Hoje os peritos não estão mais vinculados ao INSS, eles têm uma carreira própria e a gente necessita mais de peritos para a realização de perícia. O que acontece? A pessoa tem um problema de saúde ou se acidentou, ela perde a capacidade dela de trabalho, a empresa vai pagar aí os 15 primeiros dias que são de responsabilidade da empresa e a partir daí a responsabilidade fica para o INSS. Mas o INSS está julgando essa perícia para longe, né? A gente falamos na última semana. Hoje a pessoa, para requerer um benefício previdenciário por incapacidade, está agendando a perícia está caindo para outubro, novembro. Então é algo que, nesse momento, a empresa é responsável pelos 15 primeiros dias, a partir daí a responsabilidade do INSS e entra nessa situação. Quando vai ser realizada essa perícia? Se essa perícia for realizada em novembro e reconhecida a incapacidade dele, eles vão pagar o retroativo. Mas o grande problema nesse momento é a realização da perícia. Eu não sei, de fato, se o benefício dele ele já requereu o agendamento dessa perícia ou não. Mas existe essa situação hoje com a dificuldade para o agendamento das perícias. Se na época for reconhecido a incapacidade dele, eles vão pagar todo esse período retroativo e a partir daí, se ele vai continuar recebendo benefício, por quanto tempo, ou se ele vai retornar ao trabalho, é a perícia que vai fazer essa avaliação. Aí a orientação para o ouvinte aqui do programa Bom Dia Divinópolis. Eu tenho aqui mais uma dúvida. Ela, inclusive, está pedindo para comentar sobre um assunto que foi tema na participação da semana passada, auxílio por invalidez, né? Ela está dizendo que está afastada aí pelo INSS há 4 anos, né? Ela está no processo de reabilitação e a Previdência disse que vai fazer a liberação dela. Porém, ela está dizendo que tem que fazer uma cirurgia e colocar uma prótese para se recuperar totalmente. Aí ela quer saber
pelo que eu entendi, ela quer saber se a Previdência pode fazer a liberação para que ela volte a trabalhar, mesmo sem ela ainda ter condições plenas. Né? Vamos lá. O INSS desenvolve um papel muito importante na sociedade, isso é inegável. Desenvolve um papel muito importante. Mas também, por outro lado, é o maior réu, é o maior demandado na justiça. É a maior entidade aí que as pessoas buscam a resposta da justiça contra ela. Reconhecem direitos? Sim, mas também acontecem situações que a pessoa não tem condição de trabalhar e o INSS fala que essa pessoa tem condição de trabalhar. E o que essa pessoa tem que fazer? Ela vai ter que procurar o Poder Judiciário para resolver essa situação. No caso da nossa ouvinte, telespectadora, se ela comprovar que a incapacidade dela para o trabalho ela ainda existe, o benefício ele é devido à continuidade do recebimento. Agora, se de fato a incapacidade dela não existe mais para o trabalho, o INSS ele tem o dever de cessar esse benefício, para ela não receber de forma indevida. O que tem que ser analisado aí é a situação médica dela. Ela tem elementos, tem laudos, relatórios que comprovam que ela está incapaz para o trabalho? E aí, numa perícia, levar essa documentação. Se o INSS negar a continuidade do recebimento desse benefício, ela deve procurar um profissional, um advogado, para que faça uma avaliação e aí monte a estratégia para o caso concreto. Se vai recorrer dentro do INSS ou se vai procurar a justiça para ter uma resposta. Para as pessoas ficarem mais tranquilas, né, o resultado da perícia da Previdência ele pode ser contestado judicialmente. A pessoa tem a oportunidade de ir na justiça tentar provar para a Previdência que ela ainda está incapaz para o trabalho. Exatamente. O que não pode acontecer é a pessoa ir direto para a justiça. Né? A justiça não pode virar um balcão. A justiça federal ela só recebe o pedido da pessoa se de fato ela primeiro passou no INSS. Por quê? Você está batendo aqui na porta da justiça, mas você não sabe, o INSS pode conceder seu benefício. Então a pessoa primeiro passa pelo INSS. Se for negado, aí com essa negativa, ela tem condição de ir para a justiça questionar esse ato do INSS. Que é o caminho correto, né, gente? Exatamente. Depois que você tem a negativa, você pode contestar judicialmente. Vamos a mais uma dúvida? A gente tem a participação da Rênia. Muito obrigado, viu, Rênia? Doutor Farlantes, bom dia. Eu gostaria de saber, eu sou aposentada há 5 anos, gostaria de saber se eu ainda continuo trabalhando, contribuindo, normal. Se eu tenho direito a uma reaposentadoria, se o que eu contribuo vai me beneficiar em alguma coisa, se existe a lei de reaposentar. O nome dela é Rênia. Rênia, obrigado pela pergunta. Rênia, a resposta é não. Isso foi decidido em 2016. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016 que quem continua contribuindo não pode fazer o recálculo da aposentadoria, que era chamada desaposentação. Nós falamos aqui algumas vezes sobre ela. Então, no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, a última instância do Poder Judiciário, decidiu que o aposentado que volta ao mercado de trabalho, ele deve continuar contribuindo para a Previdência Social e ele não vai ter direito ao recálculo da aposentadoria. Por esse motivo. Agora, se a senhora contribuiu com valores altos antes do Plano Real, antes de 1994, a senhora pode ter direito, aí, sim, à revisão da vida toda, que a gente já falou sobre ela aqui. Procure se informar sobre a revisão da vida toda e se de fato a senhora tem direito a essa revisão. Tem que fazer cálculo para saber. Eu tenho aqui outra dúvida. Ela está dizendo o seguinte, né, sobre um processo da revisão da vida toda, justamente o que o Fernandes está citando aqui. Ela está dizendo que já foi julgado pelo STF, deu causa ganha aos trabalhadores, não cabe mais recurso. Ela quer saber como será o pagamento, se tem prazo, né, e como é a forma também de recebimento de precatórios. Vamos lá. Qual que é o nome dela? Tem o nome? Tem o nome, confere pra gente. É a Mara. Oi, Mara, bom dia. Obrigado pela pergunta, importante pergunta. Vamos lá, o Supremo decidiu que é possível fazer essa revisão da vida toda. E conforme já falamos aqui, é uma revisão de exceção, que não é para todo aposentado. Primeiro aspecto tem que ser analisado se a pessoa tem menos de 10 anos que se aposentou antes da reforma de 2019 e se contribuiu com valores altos antes do Plano Real, antes de 1994. E a partir daí fazer um cálculo prévio para saber se de fato essa revisão vai gerar um ganho para essa pessoa ou não. Antes de procurar o INSS, antes de ir para a justiça. Então, é o primeiro ponto, fazer essa avaliação prévia. O Supremo decidiu um caso isolado. Não vai aplicar automaticamente para todos. O que a pessoa precisa fazer? Depois que ela tem uma análise
favorável, o advogado vai propor uma ação. Então, uma ação individual. Então, quem tem direito tem que entrar, tem que provocar o Poder Judiciário com base nessa decisão do Supremo para ter o seu direito reconhecido. Não vai ser de forma o INSS não vai fazer essa revisão de forma automática, o benefício não vai ser reajustado sem procurar a via judicial. Mas isso após uma análise prévia de viabilidade dessa revisão ou não. A maioria dos casos as pessoas não têm direito. De cada 10 casos que a gente analisa no escritório, apenas 2 pessoas vão ter direito a essa revisão. Então, a recomendação é para que a pessoa faça essa avaliação e, a partir daí, proponha ou não a ação. Sobre precatório federal, nós tivemos uma mudança em 2019 que criou várias regras para pagamento do precatório. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é o precatório? Um precatório? Precatório é uma dívida que o Estado tem para com o cidadão, nesse caso aí, a União. Se a União está devendo a Mara R$100 mil de um processo previdenciário que ela ganhou contra o INSS, entra na fila do precatório. Mas o precatório no ano federal, ele paga, em regra, ele paga no ano seguinte. Se enviou, concluiu o processo, Flaviano, não cabe mais recurso, o juiz já definiu que o valor que ela tem que receber é R$100 mil, não tem mais discussão, enviou até abril desse ano, até o fim do ano que vem, ela vai receber o valor, se ela tiver na regra ali preferencial. Ela até complementou aqui dizendo que já fez esse trâmite, né? E o marido dela tem direito. Então ela vai receber dentro dessa regra aí. Dentro dessa regra. Mas aí, se ele entrar agora com a revisão da vida toda, Mara, primeiro tem que ter a sentença. Se o INSS recorrer, o seu advogado vai rebater essa argumentação do INSS. O processo precisa terminar a primeira fase, para depois iniciar o cumprimento de sentença, que é discutir os valores que o INSS tem que pagar, que são devidos. Depois que passar a segunda fase, que é a apuração dos valores dos atrasados, e aí forma o precatório, que é um documento, né, o juiz manda esse documento para o tribunal incluir, o tribunal envia para o Poder Executivo, vota-se o orçamento do ano seguinte, e aí essa dívida do governo com o seu marido, ela vai estar lá, seu marido vai ser um credor do governo para pagar no ano seguinte. Tem aqui outra dúvida, ela está dizendo que o marido tem 30 anos, trabalha aí com carteira assinada, né? Não, perdão, tem 30 anos de carteira assinada e tem 50 anos de idade, né? Aí ela está dizendo que ele trabalha em um local insalubre e quer saber se ele pode se aposentar agora. Tem que fazer avaliação para entender qual que é o período que ele trabalhou insalubre, se todo esse período é insalubre, que tipo de insalubridade que se é ruído, se é exposição a agente químico, biológico, ver o que a reforma da Previdência afetou no caso dele, quanto tempo de contribuição que ele tinha lá em 2019, avaliar os laudos que ele tem, se tem período que não vai necessitar de laudo, requer uma avaliação bem detalhada para falar. A aposentadoria especial é o benefício mais complexo do INSS, por envolver essa parte de insalubridade, e é necessário fazer uma avaliação para falar exatamente qual que é o melhor caminho e se de fato ele já tem direito agora, se ele vai ter que esperar um pouco mais. São muitas variáveis, né? Por isso que a análise tem que ser feita caso a caso, né? Caso a caso, procure um profissional sério, devidamente habilitado, para que possa fazer essa avaliação e te dar, de fato, uma resposta concreta de quando vai aposentar e quais são as perspectivas. A gente falou agora há pouco sobre perícia, que era a dúvida de um ouvinte, aí tem uma pessoa falando que fez aí o agendamento pelo app e está falando que a perícia será online, né? Aí quer saber se a perícia online é mais rápida. Olha só, Flaviano, em regra a perícia ela é presencial, mas diante do caos que a gente passa na Previdência Social, em especial nessa parte das perícias, foi criado aí, por meio de uma legislação, a possibilidade da pessoa que está com problema de saúde, e esse problema de saúde não passa ela não tem que ficar afastada mais de 3 meses, mais de 90 dias, e esse problema de saúde não é acidente de trabalho, criou uma legislação que é possível a pessoa requerer o benefício por incapacidade pelo aplicativo e sem passar por uma perícia. Mas aí ela precisa apresentar o laudo falando a CID, qual que é o problema de saúde que ela tem que ter o carimbo do médico, a assinatura do médico, a data, o laudo tem que ser com data, tem que ser um laudo recente, não pode ter mais de 30 dias da emissão desse laudo, indicar qual que é o tratamento que essa pessoa está submetida e quanto tempo que ela tem que ficar afastada. Aí ela vai pegar esse relatório e pode sim fazer o agendamento pelo aplicativo.
tempo de resposta? Em regra, era para ser automático. Começou de forma automática esse processo aí. Só que hoje tem demorado bastante. Em alguns casos tem demorado mais de 3 meses. Então, está chegando junto com a perícia. Se a pessoa requerer esse benefício aí de forma automática, online, pode ser que ele vai ter uma resposta lá na época de outubro, novembro. Então, o que era para ser rápido tá complicado hoje em dia, né? Era um benefício para ser concedido de forma automática, porque a pessoa preencheu os requisitos, mas já está travando também. Então, a Previdência Social, a parte dos peritos, a gente precisa de concurso urgente, porque uma hora isso vai travar. E se travar, a gente já viu aí o caos que fica na cidade. As pessoas precisando receber o benefício previdenciário, um problema de saúde sem receber, as agências fechadas, é algo que afeta a dignidade, afeta o comércio da cidade, afeta muita coisa. Então é algo que tem que ser analisado com muito carinho pelo poder público. Em Divinópolis, a Previdência Social ela é responsável por distribuir. Eu lembro que na última fonte que eu busquei essa informação, por ano, Flaviano, aproximadamente 600 milhões de reais que a Previdência Social distribui em benefícios previdenciários só aqui no município. Isso foi antes da reforma de 2019, eu não tenho o dado preciso hoje, mas ela é muito importante. Imagina só, não realizando esse trabalho, o município ele passaria por grandes dificuldades. Vamos à última pergunta de hoje? Bom dia, minha dúvida é a seguinte, eu fichei em 94 e fiz um desligamento agora, em 2022, e os últimos fichamentos foram com 2 salários, hoje eu pago 1,5. É necessário eu pagar um complemento para que eu possa vir aposentar com um salário melhor, ou continuo no MEI mesmo? Um bom dia para todos. Obrigado pelo envio da pergunta. É necessário fazer cálculo e entender o seu histórico contributivo. Então, a recomendação: procure um profissional para que ele acesse a base do INSS, acesse o extrato do CNIS, que é o extrato das suas contribuições, faça uma avaliação para saber se os seus vínculos todos constam lá, se todas as contribuições estão lá nesse extrato. Ele vai fazer o cálculo e vai indicar primeiro qual que é a época que o senhor vai aposentar, qual que é a melhor regra aí para se aposentar. E aí ele vai identificar se vale a pena, se for aposentar com salário mínimo e por idade, acho que não carece complementação. Agora, se o senhor for aposentar antes dos 65 e com um valor maior que salário mínimo, aí sim é caso de rever essa contribuição como MEI, porque o MEI só vai garantir a aposentadoria aos 65 anos e com salário mínimo. Mas será que o senhor não consegue aposentar antes? É essa avaliação que o profissional tem que fazer no caso do senhor, para saber se eleva o valor da contribuição, sai do MEI, faz essa complementação ou se mantém. Essa é a participação do Farlandes Guimarães, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo dica e orientação para os ouvintes e também para os telespectadores. Muito obrigado, viu, Farlandes, pela presença. Eu que agradeço, Flaviano. Muito obrigado, Ian. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Na semana que vem o André está de volta, mandando um abraço para o meu sócio, que infelizmente ele foi vítima, mais uma vítima aí da dengue, né? Então quem está nos ouvindo aí, cuide da sua caixa d'água, né? Não deixe a água parada, porque é algo muito sério que afeta aí a saúde da população, e tem que... A responsabilidade do cidadão nesse ponto ela é muito séria. A gente não pode deixar só para o poder público, né, Flaviano? André, um abraço, melhores para você. Semana que vem está aí com vocês. Com certeza, viu? Prevenção é tudo nesse caso, gente. Depende de todo mundo a prevenção. Um abraço pro doutor André. Boa recuperação para ele. Semana que vem tem o quadro de novo, Café com Previdência, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis.